Olá, meu nome é Henrique Amaral Almeida, eu sou estudante de Engenharia Mecatrônica e sou integrante do grupo PET do Cefet Campus Divinópolis. O que eu vou apresentar para vocês é uma curta aula sobre vetores, matrizes e a estrutura de repetição. Em primeiro lugar, vetores e matrizes são o mesmo tipo de dado, arrays, ou arranjos em português. Basicamente, a ideia é o seguinte: se uma variável comum é um container, vetores e matrizes são arranjos de containers, que possuem o mesmo tipo, por exemplo, são todos inteiros, são todos caracteres, e possuem a mesma identificação também, ou seja, você dá o mesmo nome para todos. A imagem ilustra essa ideia. A variável comum aqui tem apenas um quadradinho, sendo um container, enquanto o vetor é uma série de containers. Já a matriz é uma grade de containers, com eles indo tanto na direção horizontal quanto na vertical. Como esse tipo de variável possui vários elementos, todos identificados por o mesmo nome tipo, a gente precisa de alguma outra maneira para separá-los. Isso é feito por meio de indexação que leva em conta a posição relativa. Nesse caso, o primeiro endereço é utilizado como referência. Assim, cada elemento recebe como identificação o número de elementos que você precisa passar para chegar até ele. Como o primeiro é referência, você não precisa passar por nenhum, ele recebe o número 0. O segundo recebe o número 1, o terceiro o número 2, o quarto o número 3, e assim vai. Assim, num vetor, por exemplo, de tipo char, para chegar no oitavo elemento, você tem que pular 7 chars que vêm antes dele. Assim, o char número 8 é representado pelo número 7. No caso de matrizes e arrays com mais dimensões, os endereços são representados por mais que um número. Por exemplo, uma matriz que tem duas dimensões possui dois números para identificar cada um dos seus elementos. Um anda na horizontal, pela linha, e o outro na vertical, pela coluna. Os da horizontal funcionam como um vetor. Cada número que você modifica pula um elemento. Já os na vertical pulam uma linha inteira, ou seja, você consegue pular um vetor inteiro, 3 elementos de uma só vez. Por esse motivo, é bom enxergar matrizes como vetor de vetores. A indexação é útil porque, identificando diferentes elementos, é possível dar valores diferentes para ele. Dessa forma, dá para pegar um vetor, por exemplo, e colocar uma palavra nele, com cada elemento representando uma letra. Da mesma forma, uma matriz pode ser um vetor de palavras. Como é feita essa declaração de arrays? Bem, a forma é bem semelhante à de variáveis comuns. Você coloca o tipo da variável, dá um nome para ela, mas no final coloca entre colchetes um número, que representa o tamanho da dimensão. Assim, para vetores, você vai colocar um tamanho só, que vai representar uma série. Para matrizes, você vai colocar dois tamanhos que vão representar um para cada dimensão, linha e coluna. Para uma array de n dimensões, vão ter n tamanhos diferentes. No exemplo em código, eu trouxe primeiro um vetor de inteiros, que representa uma sequência de tamanho 5. Uma matriz também de inteiros, que representa um plano de tamanho 3 por 3, ou seja, 3 elementos por linha e 3 linhas. E por último, uma array de 3 dimensões, também de inteiras, que representariam um espaço 3 por 3 por 3. Matrizes de até 3 dimensões, como é o caso dessa, eu acredito que são fáceis de ser enxergadas, pois cada dimensão pode ser vista como um eixo, XYZ, o que é relativamente fácil de ser navegado. Algo com mais dimensões eu imagino que não seja tão fácil de enxergar. Para isso, uma dica que eu dou é enxergar cada dimensão com uma magnitude diferente, seguindo a ideia que eu dei antes de vetor de vetores. Por exemplo, uma array de 4 dimensões pode ser vista da seguinte forma. A quarta dimensão seria uma biblioteca, a terceira os livros da biblioteca, a segunda os parágrafos dos livros, a primeira as palavras do parágrafo, e essas palavras em si são um vetor de letras. Bem, agora vamos ver como é feita a inicialização desse tipo de variável. Se essa inicialização é feita junto à declaração, é possível que ela seja feita em bloco.
você coloca os elementos entre chaves e os digita separado por vírgula. Sempre com cuidado com o limite de elementos, que é definido pelo tamanho do vetor ou da matriz ou de qualquer array multidimensional. Essa inicialização pode ser feita de três formas. Para variáveis gerais, de qualquer tipo, podem ser usados números ou letras. Um exclusivo para caracteres, porém, é o dstring, que é feito entre aspas. Todas essas formas de inicialização possuem a mesma saída, como pode ser visto aqui na direita. Além disso, algo que é interessante de se saber é que, se for feita a inicialização junto à declaração, não é necessário indicar o tamanho da array, pois ele é dado automático conforme o número de elementos inseridos na inicialização. Caso seja necessário modificar o valor após a inicialização ou então inseri-lo após a declaração, isso é feito por meio da indexação discutida anteriormente, onde o endereço do elemento é indicado entre os colchetes. No caso, o número n que você coloca aqui modifica o elemento n mais 1, como discutido anteriormente, devido à posição relativa. As imagens abaixo mostram como é feita a escolha desses elementos, sendo utilizado o nome da variável e o endereço do elemento. Lembrando que, para o caso de matrizes ou arrays de mais dimensões, mais que um número é utilizado para indicar a posição do elemento. Novamente, cuidado com o limite de elementos. No caso anterior, da inicialização, você receberia um warning da maioria dos compiladores dizendo que você passou do limite dado para o vetor ou para a array multidimensional. Porém, aqui isso não acontece, devido ao comportamento semelhante a ponteiros dessa indexação, de ser possível escolher o elemento. Nesse caso, você poderia correr o risco de estar sobrescrevendo uma outra variável. Agora, vamos discutir um pouco sobre estruturas de repetição, que repetem uma mesma operação ou série de operações até que uma condição seja atendida ou o processo seja forçadamente finalizado. No exemplo, eu trouxe duas estruturas que imprimem todos os números de 1 a 100 em sequência. Como vocês podem ver, as duas possuem estruturas diferentes, porém possuem o mesmo resultado. Na linguagem C e muitas outras, as estruturas de repetições possuem três tipos. O tipo while, que verifica a condição dada para a repetição antes de ser executado as operações dentro dela. A do while, que verifica a condição após ser feita todo o loop, todas as operações. E a for, que é uma condicionada que vai desde um ponto que você determinar até outro também determinado. É bom destacar que é sempre importante prestar atenção se a condição que encerra a estrutura de repetição será cumprida, pois, caso contrário, você vai ficar preso numa repetição infinita, o que às vezes pode ser interessante, mas caso não seja o que você queira, pode atrapalhar bastante o funcionamento do programa. Mas bem, como é feita a declaração dessas estruturas de repetição? A while é feita no começo. Você digita while, abre parênteses e digita a condição desejada. Coloca a chave e todas as operações que você quer que sejam executadas dentro do loop de repetição. Com cuidado de sempre adicionar uma operação que vai ser capaz de eventualmente atender a condição. A do while, você coloca do no começo, abre as chaves, coloca as operações, while no final, da mesma forma feita anteriormente, com um parênteses aberto e a condição. A única diferença é que aqui tem o ponto e vírgula para finalizar. A estrutura for é um pouco mais complexa. Para ela você digita for, abre os parênteses e a parte da condição possui três partes diferentes, separadas por ponto e vírgula. Uma definição de variável, a condição e o comando que vai fazer essa condição eventualmente ser atendida. É importante notar que para as estruturas de repetição do tipo for, é convencionada a utilização de um inteiro i para esse papel do controle, sempre indo de 0 até um ponto desejado. Além disso, é super comum o trabalho de vetores e matrizes junto com esses tipos de repetição, uma vez que, colocando i igual a 0 e como condição i menor que o tamanho do vetor,
ou da matriz, você consegue correr ela inteira. Um exemplo dessa utilização pode ser visto aqui, onde uma estrutura de repetição do tipo for vai de i igual a 0 até i menor que 8, correndo todo o vetor v1 de caracteres e imprimindo todos os seus membros, o que pode ser visto aqui na saída. O vetor v1 escreve a palavra Cefet, que é devidamente imprimido aqui. Porém, não é obrigatório o uso desse tipo de repetição para o trabalho com vetores. Na parte de baixo, é utilizado o loop while para ter o mesmo resultado. Mas no caso, é interessante notar que, para ter o mesmo efeito com o loop tipo while, uma variável tem que ser declarada antes, do lado de fora, e a operação tem que ser feita dentro dele. Por último, eu gostaria de destacar a utilização de estruturas de repetição, uma dentro da outra, para o trabalho com arrays de múltiplas dimensões. No exemplo trazido, a repetição do lado de fora corre a dimensão de maior grau, a que controla as linhas da matriz. Já a repetição de dentro corre a dos elementos. Assim, e começa em 0 na primeira linha e corre todos os elementos dela, os imprimindo. É dado um espaço para ir para a próxima linha, e vai para 1, ou seja, para a segunda linha, imprime todos os elementos dela, e assim vai, até a repetição mais de fora ter sua condição satisfeita. E aqui é interessante destacar também o que foi dito antes, de matrizes ser um vetor de vetores, com isso sendo utilizado na parte da inicialização, onde cada elemento é um vetor, conforme definido anteriormente na parte da declaração e inicialização. Bem, agora vamos ao simulador, onde vou trazer um exemplo do uso de vetores de estruturas de repetição. Mas antes disso, eu preciso discutir com vocês um conceito, que é o de time step. No Weebots, time step é utilizado para definir duas coisas. Uma variável dentro das informações do mundo e também uma grandeza dentro da programação. O time step do mundo define de quanto em quanto tempo esse é atualizado, desde a posição de todos os objetos até a física que é exercida sobre eles. Já da programação define de quanto em quanto tempo os sensores são atualizados. Como a atualização dos sensores é dependente da simulação, o time step definido na programação deve ser múltiplo da definida no mundo. No caso, pode ser visto que o time step do mundo é 8. Logo, o da programação ou deve ser 8 ou um múltiplo dele. No caso, eu estou usando 64. Como o time step do mundo faz parte das variáveis da simulação, eu recomendo que vocês não o alterem, pois assim vocês poderão fazer todos os seus testes nas condições iguais às da competição. Já quanto à da programação, sintam-se livres para testar diferentes valores. Só tenham em mente que, quanto menor o valor, mais leituras serão feitas no mesmo espaço de tempo. E isso, apesar de aumentar a precisão do sensor, também aumenta a quantidade de processos feitos no programa, ou seja, deixa ele mais pesado. Vamos agora ao exemplo aplicado. No caso, usaremos vários sensores de mesmo tipo, portanto faz sentido colocá-los dentro de um mesmo vetor. Aqui usamos uma variável do Weebots, que é a wb_device_tag, com um vetor chamado LDR e de tamanho 5. LDR são resistores dependentes de luz, e eles serão usados para o seguidor de linha. Infelizmente, primeiro devemos associar a variável aos sensores. Isso deve ser feito um a um, sem os estruturas de repetição, devido à forma como eles são nomeados dentro do robô. Porém, logo em seguida já podemos usar uma estrutura de repetição for para a ativação de cada um dos sensores. Aqui, como pode ser visto, foi utilizado a variável de controle i dentro dos colchetes do vetor LDR para que todos de 0 a menor que 5, ou seja, 4, sejam devidamente ativados. Em seguida, foi criado um outro vetor, o data_LDR, de tamanho 5 também, que vai receber os dados vindos dos LDRs. E aqui é interessante notar que todo o programa, ou melhor, boa parte do programa, vai rodar
dentro de uma estrutura de repetição do tipo while. Enquanto a parte anterior do código é executada apenas uma vez, ativando sensores, declarando variáveis, o que está dentro dessa estrutura de repetição while é repetido até o programa ser encerrado, atualizando os sensores, os atuadores e fazendo esse tipo de coisa. Porém, os exemplos que eu trouxe estão dentro da repetição do tipo while, onde várias do tipo for são utilizadas para lidar com os LDRs. Aqui, na primeira repetição, os dados obtidos pelos sensores são associados à variável de dados definida anteriormente. Já na segunda, esses dados são imprimidos. Assim, nós utilizamos vetores e estruturas de repetição como uma forma de checar os valores que estão sendo obtidos pelos sensores. Se eu der play na simulação, vocês vão ver ele sendo imprimido aqui, no console, onde podemos analisar os resultados. Como outro exemplo, agora que vimos os valores obtidos pelos sensores, vamos aplicar sobre eles um tratamento de dados. Para isso, um outro loop for vai ser utilizado para transformar a variável de dados em ela menos 130, ou seja, esses valores estão todos perto de 130 vão ficar mais perto de zero, depois vão ser multiplicados por 5. Vamos compilar um novo programa, reiniciar o mundo e dar play novamente. Agora podemos ver que os valores estão todos mais próximos de 10 ou coisas assim. Quando nós colocamos ele na linha, vemos que fica bem fácil de ler os valores que estão sobre a linha. No caso, os LDRs 3, que é o central, e o quarto, que é o primeiro à direita, estão com valores bem mais altos, ou seja, são eles que estão sobre a linha. Essas informações serão usadas no futuro para fazer que o carrinho consiga andar sobre a linha sem sair dela. Aqui, o uso de vetores e estruturas de repetição deixa um programa bem mais legível, pois caso contrário, para cada uma dessas estruturas de repetição for, haveriam 5 linhas fazendo a mesma coisa. E esse programa pode ser reduzido ainda mais. Aqui foi usada uma estrutura de repetição para cada operação, para facilitar a identificação de cada uma delas. Porém, elas podem facilmente ser colocadas dentro da mesma estrutura. Está faltando as chaves. Ao compilar o programa, verificaremos isso. Tem que resetar o mundo. E ao dar o play, podemos ver que a funcionalidade do programa está como antes, nos fornecendo os dados lidos pelos sensores. Sem o uso de vetores da repetição do tipo for, no lugar dessas 3 linhas, teríamos 15. Ou seja, 5 vezes mais, o que deixaria o código bem menos legível.